O chefe da Operação Prato, né, que foi destacado para chefiar 25 militares, eram 5 grupos de 5 militares, e aí cada um para um lugar, né, pegar depoimento das pessoas, fazer vigília, filmar, fotografar, né, eles geraram milhares de páginas, pelo menos 15 horas de vídeo Super 8, 8 milímetros, 16 milímetros dos objetos e centenas de fotografias desses OVNIs aí em vigílias, né, que eles faziam durante a Eles noite. ficavam em vigílias e conseguiram registrar registrar a e até ter manifestação uma ali. interação. O capitão mesmo, ele chegou a ser implantado por ele tinha um chip no braço, que é o capitão Irangê Holanda. É esse aí que deu testemunho? Deu Ou era o testemunho. Biratã? Não tinha um negócio assim? Ou é esse aí? É esse aí, o Irangê Holanda. Ah, o Irangê. O Irangê O Irangê. Holanda. O Irangê Holanda. Esse era quem é esse cara? Ele era o capitão. Ele era o capitão. Que foi destacado para cuidar disso. Para cuidar. Então, e ele mesmo viu coisas, é isso? Viu e interagiu, viu seres também. E ele morreu, né? Ele se matou, né? Ele se suicidou. Ele se mata. Ele já tinha tentado suicídio uma vez, sem sucesso, e ele vinha numa depressão, isso em 97, isso dito pela filha dele, tá? Problemas pessoais, familiares ali, e aí ele cometeu o suicídio. Só que antes de ele cometer o suicídio, ele tomou a decisão de contar toda essa história em vídeo. Então ele gravou o vídeo E são horas, 2 horas e pouco, se eu não me engano, né? Contando vários detalhes a respeito disso. Fora ele, né, teve vários outros militares, né, que participaram disso. Alguns já falaram, outros não falam de nenhum. Eu tive o ano passado 2 vezes no Pará, em Colares, fui em Colares, em toda aquela região, e eu tentei falar com um dos militares que eu sabia onde morava, lá em Belém, mas ele me atendeu tudo, né? Foi educado até um certo ponto, e depois simplesmente ele falou: você quer saber realmente o que eu vivenciei? Descola os relatórios, que está tudo escrito lá. Como se fosse fácil, né? A gente conseguir os relatórios. Alguns desses relatórios da Operação Prato foram liberados pelo comando da aeronáutica lá em Brasília, né? Que no caso era o Condabra, né? Hoje é o Comai. E está no Arquivo Nacional, né? No Coreg lá, qualquer cidadão pode acessar isso através do CIAN, que é um sistema de busca que eles têm. Não, você entra lá online e consegue baixar essa documentação. Então tem relatórios, tal, só que a gente percebe, sendo conhecedor do que aconteceu durante aquela época, né, que foi uma época compreendida de 1976 até 1984, então tá faltando muita coisa. Eles liberaram alguma coisinha ali de 77, 78, algum relatóriozinho de 79, 81, mas o envolvimento americano que teve no caso, nenhum relatório desse foi liberado. Eu consegui um relatório através de um outro militar lá de São Luís, no Maranhão, que foi uma indicação de um pesquisador espanhol que morava em Águas de Lindóia. Esse pesquisador, ele era muito amigo do capitão Irangê Holanda, e aí ele falou assim: vou te dar uma dica, se está indo para trabalhar, que eu trabalhava no banco naquela época, então eu aproveitei, fui lá, conheci essa pessoa, e ele me deu um relatório de 82, com alguns casos que ocorreram no Amazonas, inclusive com um policial militar da PEMAN, né, que é a Polícia Militar do Amazonas, que viu uma estrutura triangular, com luzes lilás e tal, e outros objetos, e no relatório cita um norte-americano, e entre parênteses, John, que deve ser o codinome. John? John é John. John William, o nome... John da Silva. John da Silva, né? Então tá lá, John. E nesse relatório você vê ali, né, pela configuração do relatório, que ele bate com a configuração dos outros relatórios de 77, de 79, de 81, tudo segue um padrão
específico da aeronáutica. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.